Graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse, eventos escatológicos. Vamos estar estudando o capítulo 5, do verso 9 ao 14, o Cordeiro de Deus nos céus. Para este capítulo, eu estou utilizando a obra O Caminho do Cordeiro, tá? Do escritor Valtair Afonso Miranda. A sua abordagem é maravilhosa desse capítulo 5, principalmente nos seus aspectos litúrgicos. O autor mostra uma sucessão de atos litúrgicos num culto absolutamente celeste, tá? E mostra o apóstolo João tendo uma visão desse culto do Cordeiro de Deus que venceu, tirou o pecado do mundo e se apresenta em visões e imagens magníficas da glória celeste. Vamos ler o verso 9. Um hino de dignidade. E cantava um novo cântico: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. Esse hino é entoado pelos 24 anciãos para o Cordeiro, título que será dado até o fim dessa carta escatológica, por Cristo ter pego o livro das mãos de Deus e abrir os seus selos. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 5, verso 5. A base dessa dignidade é a sua morte vicária, substituta, tá? Guardemos isso. Um teólogo disse que este livro, rolo, né, é um livro destino, ou seja, uma tábua de eventos futuros, pois há nele segredos divinos em duas séries de visões, contendo selos e trombetas. Tá? Logo, após a abertura do sétimo selo, dar-se-á início às 7 trombetas, que está no capítulo 8, tá? Do 1 ao 2. O Cordeiro é o único digno de revelar para o apóstolo João e a sua comunidade de fiéis os tempos do fim. O tempo teve um início e o tempo também terá um fim. Sim, só aquele que prometeu estar conosco até o fim dos séculos, Mateus 28, 20, pode revelar o término da temporalidade terrestre. O tempo tem um tempo e até o tempo terá o seu fim. E com o teu sangue, diz o texto, compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Fomos comprados por um bom preço. A imagem de um cordeiro imolado já seria a evocação suficiente à morte de Jesus e a sua posição diante do trono de Deus e o seu poder, que fez o seguinte: comprou para Deus um povo exclusivo. Você pode estar lendo Lucas 3,17. E faz desse povo reis e sacerdotes, que era o propósito original de Deus para Israel. É isso que Deus fala para os filhos de Israel: vós sereis para mim sacerdócio e reis. Está lá em Êxodo capítulo 19, 5, 6. Mas perderam as suas prerrogativas espirituais para a igreja de Cristo, conforme Mateus 21, 43, que se tornou o povo sacerdotal e real no lugar deles. Primeira Epístola de Pedro 2,9, que diz: vós sois a geração eleita, vós sois o povo eleito, né? Povo sacerdotal, etc. Esses são os dois elementos identitários do povo santo. Para isso, um alto preço foi pago, né? O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, 20. Você repara que eu não estou lendo os versículos, porque, como eu já disse em outros vídeos, o propósito é fazer um vídeo de no máximo 25 minutos ou 20 minutos. E com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Nós sabemos que há uma guerra cósmica por causa daquilo que está destinado a mim e a você, está destinado a todos quantos creem em Jesus. Não há no reino do mundo antigo quem não tivesse participado de uma guerra, era consequente. Na obra do Dr. Valtair destaca-se as imagens de reinos e sacerdotes, como dito acima, e o apóstolo João estaria trazendo à tona os elementos de guerra.
e da liturgia, que os santos, nesse caso, participaria dos dois. Todos nós estamos envolvidos numa guerra cósmica. Não existe neutralidade. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ou está sob influência de Deus, do Espírito Santo, da igreja, ou dos demônios, consequentemente, diretamente de Satanás. Então, todos nós estamos envolvidos numa guerra cósmica. Nenhum crente escapa. Vemos aqui a origem espiritual da guerra contra as trevas. Guerra essa que começou nos céus, como diz em Apocalipse capítulo 12, 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam contra o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Em Lucas 10, 18, Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tá? E para Deus, diz o versículo, fez para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. É a origem desses santos. Não há mais uma exclusividade judaica. Você pode estar lendo Romanos 3, verso 1 e 2. E alguns ainda são exclusivistas até hoje. Os judeus religiosos, por exemplo, são assim. Essa que é a verdade. Existe até um cemitério exclusivamente para eles. A origem do povo de Yahvé, no entanto, não mais está no caráter étnico, né? Você pode estar dando uma lida em Efésios, capítulo 2, verso do 12 ao 14, tá? Você pode estar lendo aí. Nem a filiação e é mais de sangue, como eram os filhos de Abraão e que disso se gloriavam. Você pode ver Lucas 3:8, né? Que João diz: não vós dizeis que sois filhos de Abraão, porque até dessas pedras pode Deus suscitar filhos. E João 8:39. Mas na nova aliança, o compromisso é a lealdade do Cordeiro e é o que conta aos que recebem por crer nele, como diz em João capítulo 1:11, ele deu-lhes o poder de fazerem filhos de Deus. Por isso a investidura, dos que foram feitos reis e sacerdotes. Este reino não é visto nem percebido por quem não faz parte dele. E o cântico expresso aqui é para a esperança dos filhos de Deus, cujo reino prometido se materializará para pessoas de todas etnias e raças, entre aspas. Com teu sangue nos compraste para Deus. Raça entre aspas, porque em genética já jogou por terra essa ideia de raça que não existe. Os cantores celestes, no verso 11 a 13, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, e eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. Então você imagina a visão gloriosa, majestosa de João ao ver um trono, ao redor do trono, 24 anciãos, ver os 4 seres viventes e também milhões e milhões e milhares de anjos, tá? O apóstolo teve imagens extasiantes diante de si. E certamente a imagem dos cantores celestes, dentre tantas que viu, é uma delas. O hino de dignidade aqui cantado ao Cordeiro é entoado pelos 4 seres viventes, Apocalipse 4:7, e os 24 anciãos, Apocalipse 4:4, que louvavam aquele que venceu em uníssono, em uma só voz, mas que a cena ganha proporções incalculáveis quando, findo esse hino, anjos em números não contados, diz o apóstolo que milhões e milhões e milhares de milhares, cantava a mesma temática ínica celeste. João, Apocalipse capítulo 5, 11 e 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Isso são hinos celestes que aquelas criaturas, esses entes espirituais, estavam cantando.
Há aqui uma linguagem ínica político-religiosa do antigo Israel, pois a conquista é do leão da tribo de Judá, como diz Apocalipse capítulo 5, verso 5, descendente de Davi. O leão era o símbolo de poder no mundo antigo. O trono de Salomão era ladeado por leões cobertos de ouro, que, segundo o texto sagrado, nunca foram feitos antes. Para se chegar ao trono, havia 6 leões do lado direito, do lado esquerdo, e era uma visão magnífica, porque esses leões eram de ouro puro, tá? Tá lá em 1 Reis, capítulo 10, 20. O leão se tornou símbolo de Judá devido à caracterização feita por Jacó, seu filho, lá em Gênesis 9, verso 9. E a raiz de Davi é uma metáfora, né? Metáfora no grego significa transposição, mudança. É um objeto tomado por outro. É quando você diz, meu amigo é um ogro. Né? Isso é uma metáfora que se refere a essa linhagem. Você pode estar lendo também Isaías 11:10, e que se tornou símbolo da restauração da monarquia davídica, como está dito lá em Jeremias 23:5, cujos corações pulsavam para isso na época de Cristo. Perto está de se cumprir a profecia que Jesus assumiria esse trono aqui na terra, tá? Digno é o cordeiro que foi morto. É a violência contra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia em Israel uma tradição de restabelecimento do reino de Deus. Você pode estar lendo João 4:25, como um ato de força e poder, mas que o autor da obra O Caminho do Cordeiro, né, diz que essa não era a percepção de João, que mostra a imagem invertida do leão para o cordeiro, né? Existe violência contra o cordeiro, mas não do cordeiro para se estabelecer o reino de Deus. Olha que interessante. Mesmo tendo poder e força para conquistar, esta conquista não se dá pela violência. O reino dos céus, Jesus não veio estabelecer o reino de Deus com violência. Salmo 56 diz, Salmo 50, versículo 6 diz: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Foi o que aconteceu com o Filho de Deus aqui na terra. Foi com essa tamanha violência recebida pelo Senhor, né? Como nós bem sabemos, bateram no Senhor com cana, com murros. O rosto do Senhor certamente estava muito inchado no dia da crucificação, as feridas, as chagas nas mãos, o seu corpo todo aberto pelo azorrague, aquele chicote cru com pedaços de ossos na ponta, o chumbo, que aonde batia, abria verdadeiras valas, feridas nas costas, né? Foi com essa violência que o Senhor da vida deste mundo foi recebido neste mundo aqui dos homens. Podes tu compreender o agir de Deus? Por isso que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, graças a Deus. Entenda, se Deus é digno por sua criação, Apocalipse 4:11, o Cordeiro por seus atos de conquista que passaram pela morte e por sua magnífica redenção. Tá? Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Então, todo o cosmo em adoração a esse Deus, né? E diz o verso 13, e ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há, a dizer: o que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. No capítulo 4, nós vimos os 24 anciãos louvar a Deus, enquanto os seres viventes davam glória.
Já aqui no capítulo 5, não só eles e os anjos, mas todo o cosmo está envolvido num coro único, para bendizer o Cordeiro em adoração, que para o doutor Valtair, o que estes elementos celebram é a manifestação do reino de Deus e o seu domínio perpétuo. Os cantores deste mundo representam toda a ordem da criação que juntos adoram, que se assenta no trono e o Cordeiro. Você vê que é uma cena bonita, é uma cena gloriosa, o capítulo 5 de João, né? João estava ali extasiado, estava ali perplexo diante de tanta beleza, de uma visão celeste jamais vista por um mortal. A conclusão da cena é a imagem celestial, é a adoração, que no grego é a palavra proskúnio, que denota a postura de submissão e homenagem. É o que nós fazemos na igreja. Se você ler o livro do acho que é Benjamin Scott, As Catatumbas de Roma, a figura, os cristãos, para orar a Deus, eles levantavam as mãos bem ao alto, como símbolo de submissão, rendição ao Senhor nosso Deus. É o que está registrado nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo, o que inevitavelmente irá acontecer. Toda a terra louvará o Senhor. E que no livro da Revelação é repetida várias vezes. Hoje o status dos santos, já exaltado aqui na terra, são de filhos e filhas de Deus. E são seguidores resplandecentes da estrela da manhã. Glória a Deus, aleluia. Somos também propriedade exclusiva de Deus. Nós já podemos cantar no presente século com o coração cheio de esperança na realidade futura. Sim, cheio de expectativas na intervenção escatológica de Jesus, que em breve vai acontecer a qualquer momento, porque ele prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu retornarei para vós mesmo. É o que diz João capítulo 14, versículo 13, e a igreja espera a vinda de Jesus. Você está esperando a vinda de Jesus? Uma jovem falou para mim: não, eu preciso casar primeiro, mas a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Brevemente os santos estarão juntos em esfuziante alegria com os seres viventes e os 24 anciãos e todos os milhões e milhares de anjos num coral celestial ao Cordeiro Santo como eles. Você imagina? Muito, como diz, grande será a alegria que no céu haverá quando o povo salvo entrar, disse o poeta da harpa cristã. A igreja de todos os tempos reunida junto com os patriarcas, junto com os profetas, junto com os apóstolos, junto com a igreja primitiva e todos os santos que dormiram no Senhor até o dia de hoje. Vai ser algo de extraordinário aquele grande dia. Diz o texto bíblico que ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória para todos sempre. E digamos, glória a Deus, glória a Jesus Cristo por esta bendita esperança. O pastor Valtair termina sua análise sobre esse capítulo 5 de Apocalipse, cuja abordagem usamos nessa lição, por ser de bom alvitre para a nossa lição, e que de forma concreta celebramos o sagrado culto, principalmente aos domingos, né? Cristãos do mundo inteiro aos domingos estão louvando ao Senhor e o Cordeiro é adorado. A igreja é o governo de Deus, o templo celestial, sede do reino de Deus, diz ele, tem o seu equivalente aqui na terra no ajuntamento da comunidade dos santos em oração.
Pois separado da vida ordinária, né, da vida comum, a igreja já está na dimensão espiritual incessante e tendo o Espírito Eterno como guia e a nossa identidade guardada e distanciada daqueles que não aceitam o reinado de Deus e do Cordeiro, né? Você pode estar lendo Efésios 5, 11, 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18, como diz, eu termino, como diz o hino 214 da harpa cristã, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Que Deus te abençoe, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, espraie o conhecimento, dá esse vídeo aí para os seus irmãos nos grupos. Vamos espalhar o conhecimento do livro do Apocalipse. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.